dia! Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Você senta aí, glória a Deus. Mais uma quarta-feira linda que Jesus preparou para abençoar a nossa casa, a nossa família. E Deus, irmão, abençoa a nossa vida cada dia mais, que quando nós vamos conhecendo Ele. A cada dia que você vai conhecendo a palavra de Deus, mais a sua vida ela melhora. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então Deus, Ele quer que a nossa casa seja perfeita. E para isso acontecer, tem que haver o brilho da palavra de Deus. Pega aí a Bíblia Sagrada, vamos lá para Atos capítulo 9. Nós vamos aprender aqui, estudar uma palavra que Deus, Ele vai mostrar por que ainda há sofrimento na sua vida. Por que ainda há sofrimento na sua casa. Você pode dizer: irmão Jorge, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas ainda o sofrimento, eu ainda não estou livre desse sofrimento. Então Deus, Ele vai mostrar para você o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quer dizer, ninguém vai à vitória a não ser por esse caminho. Então há muitas pessoas que já aceitou Jesus, mas ainda anda de um caminho errado. Você não pode. Se você andar no caminho errado, você não vai encontrar descanso para a sua alma. Você não vai encontrar a paz que você deseja. Lembra? Zaqueu, ele buscou a Deus e ele deixou que Jesus entrasse na casa dele. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve salvação. Deus também quer entrar na tua casa. Pega aí, Atos capítulo 9. Glória a Deus. Todo mundo achou? Nós vamos estudar aqui um pedacinho sobre Saulo de Tarso. Esse homem que antes de ele conhecer Jesus, ele perseguia a igreja. Entenda isso. Talvez você está na igreja, talvez você até aceitou Jesus como teu Salvador, mas talvez você ainda não conhece Ele. Lembra que quando Jesus ele foi para Samaria, e ele sentou naquele poço de Jacó, e foi lá aquela mulher samaritana para tirar água para beber. Jesus pediu àquela mulher: dá-me de beber. E aquela mulher negou praticamente Jesus a água. Ficou dizendo outras coisas. Se você não sabe, não está vendo que eu sou samaritano e você judeu? Porque os samaritanos não conversavam, os judeus não conversavam com os samaritanos. Aí Jesus falou para aquela mulher: mulher, se você conhecesse os dons de Deus, e quem está te pedindo, então quer dizer, aquela mulher estava perto de Jesus e não sabia que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. O Deus que poderia mudar a vida dele, o Deus que estava lá em carne. Ela não tinha esse conhecimento. Então, há muitas pessoas que estão hoje na igreja, que ainda ela busca pela casa, busca pela família, mas ainda ela não conhece o verdadeiro Deus a quem ela serve. Jesus falou para aquela mulher: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, nós precisamos ter conhecimento. É pelo conhecimento que nós enchemos nossas câmaras de tudo que é precioso e deleitável, que está lá em Provérbios. Então você tem que ter o conhecimento claro de Jesus, para que você possa levar a sua família a viver em triunfo. Você não precisa mais sofrer. Jesus já carregou todo o teu sofrimento. Aqui, esse homem chamado Saulo de Tarso, entenda isso, ele era doutor da lei. Ele foi criado no Torá. Ele foi criado em todo o preceito da lei. Ele estudava a lei. E ele, na mente dele, ele achava que conhecia Deus.
E outra, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Então tem pessoas que estão vindo para a igreja e ela está achando que ela está fazendo a obra de Deus. Não, irmão Jorge, estou fazendo a obra de Deus lá na minha casa. Eu estou vindo para a igreja, estou orando pelo meu marido, eu estou orando pela minha esposa. Será que realmente você está fazendo conforme a palavra ensina? Esse homem aqui, nesse momento, ele achava que também estava fazendo. Olha o que acontece aqui. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, ou conduzisse o quê? A prisão a Jerusalém. Olha para mim aqui. Então esse homem aqui, que ele era estudado pela lei, ele achava que o pessoal que buscava Jesus era uma seita. Ele achava isso. Ele achava que o verdadeiro evangelho é aquilo que ele tinha aprendido na lei, que Jesus não era o verdadeiro Deus. Então ele começou a perseguir a igreja de Cristo. Lá aqui um pouquinho atrás mostra que ele consentiu na morte de Estevão. Foi o primeiro martírio. Então quer dizer, ele começou agora a perseguir a igreja, e ele foi agora até as autoridades e pediu carta, pediu autoridade para que ele fosse em outras cidades e pegasse, encontrasse homens e mulheres que estivessem servindo a Jesus, levasse à prisão. Entenda isso. Muitas vezes você está vindo para a igreja, você tem vindo trazer aqui a foto do seu familiar para interceder, mas muitas vezes, por você não conhecer o verdadeiro Deus, você está levando o seu próprio familiar para a prisão. Você está prendendo o seu familiar a uma vida destruída. Que isso é? Toda vez que você fala para o seu familiar, você vai para o inferno, você está prendendo ele. Você está colocando ódio no coração dele. Quando você xinga o seu familiar, grita com ele, você está prendendo ele. Você está agindo dessa maneira porque você não conhece o verdadeiro Deus. Porque se você conhecesse o verdadeiro Deus, a Bíblia fala que ao justo não pode sair palavra torpe, palavra de baixo escalão. E muitas pessoas que vêm à igreja, lá na casa, lá na família, ela xinga todo mundo, ela briga com todo mundo. Não, irmão Jorge, eu sou de Jesus, mas não sou bobo. Não, você está sendo bobo. Você está agindo como Saulo, está achando que está fazendo a obra de Deus, mas você mesmo está pegando seus próprios familiares, levando à prisão. Por quê? Os judeus, eles eram uma família. Então, quando Paulo, na época que era Saulo, quando ele levava as pessoas para a prisão, ele estava levando a própria família para a prisão. Ele mesmo estava açoitando os próprios familiares dele, mas estava pensando que estava fazendo a coisa o quê? Certo. Quanta esposa que acha que quando o marido maltrata ela, ela maltrata também. Não, estou fazendo assim dessa maneira. Bateu, levou. Por dente por dente, olho por olho. Não, nós não podemos agir dessa maneira. Você vai ver aqui que Jesus, o verdadeiro Deus, aparece para Saulo e a visão dele se abra. Enquanto Jesus não abrir os teus olhos, você vai continuar sofrendo. Você tem que falar com Deus: meu Deus, abra meus olhos. Eu estou tratando meus familiares da maneira que o Senhor me ensinou. É da maneira que Jesus ensinou a você que você trata o teu marido e esposa. Marido, é da maneira que Jesus te ensinou que você trata a sua esposa. Porque Deus fala: marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. É dessa maneira?
Como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu para a igreja. Você está dessa maneira? Você faz tudo para que o mal não chegue à vida da tua esposa. Você defende a sua esposa, assim como Cristo defende a igreja. Nós temos que olhar para a palavra. Esposa, você é dessa maneira? Como a palavra diz, ser submissa, honrar o seu marido, você andar lado a lado com o seu marido. Porque se você não agir dessa maneira, você está levando os seus familiares para a prisão. É os pais que muitas vezes, irmão, maltratam os próprios filhos, têm ferido os filhos. Deus deu de presente os seus filhos para que você possa cuidar. É o próprio pais hoje que está ferindo os filhos. Não, nós temos que agir conforme a palavra. É os filhos que recebeu o presente de ter pai e mãe, maltrata, desobedece o pai e a mãe. Irmão, esse homem aqui, ele estava respirando a ameaça a eles. Talvez na sua casa, você que está respirando a ameaça para os seus familiares. Os teus familiares chegam, já fica com medo. Chegou a mamãe, ela vai brigar, vai gritar comigo. Não tem mais aquele prazer dos familiares estar juntos, porque um ameaça o mal ao outro, dentro de casa. Assim havia nesse momento aqui. Vamos ver de novo aqui? Atos capítulo 9. Olha só, lembra, Paulo era judeu, e quem ele estava perseguindo era o próprio judeu, família dele, eram os familiares. Vamos lá, versículo 1. E Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homem e quer mulher, e conduzisse preso a Jerusalém. Então, quer dizer, ele foi lá e pediu carta, pediu autoridade. E tem familiar que ela busca lá coisas entre a família para acusar o próprio familiar, para prender o familiar. Não, você falou isso. Ó, tem até testemunho que você falou isso. Ele falou que não deveria, perdoa. A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Você não precisa trazer cartas para prender o seu familiar. Não, você me instigou, você fez isso, então por isso eu estou com raiva de você. Eu tenho o direito de ficar com raiva de você. Realmente, humanamente, você tem direito de ficar ofendido com aquela pessoa que te ofendeu. Mas Jesus falou que é para você perdoar. Não queira ter carta para prender o seu familiar. E tem pessoas que ela usa das cartas que ela alcançou do inferno para prender o familiar. Não, você me traiu, por isso que eu agora tenho ódio de você. São cartas. Essa é a carta que você pegou lá nas autoridades do inferno para prender o seu familiar. Libera o teu familiar, perdoa ele. Na hora que você perdoa o seu familiar, você está tirando o seu familiar da prisão. Você não pode ser aquela pessoa que leva o teu familiar para a prisão. Ao contrário, você tem que ser aquela pessoa que tira o seu familiar da prisão. Você está entendendo? Paulo aqui, ele foi às autoridades pegar carta para ir até outras cidades, para que se encontrasse lá pessoas que estavam servindo Jesus, levasse preso. E muitas vezes é isso que acontece. Começa naquela discussão entre familiar. Não, você me disse aquilo aquele dia. Você me agiu errado naquele assunto. São cartas. Isso aí são cartas que Satanás te deu para que você oprima o seu familiar. Não, ele fez, realmente ele fez. Perdoa. A Bíblia fala, perdoar 70 vezes 7. Nós não podemos sair da palavra. Por quê? Você vai ver por que nós não podemos, irmão, sair da palavra. Olha o que acontece aqui, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 2 agora. Versículo 3. Versículo 3 diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha o que ele fala agora. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Olha para mim. Então, quando Saulo recebeu a carta, agora ele foi para o caminho de Damasco. Ele foi concluir a obra que estava no coração dele. E a obra era errada. Ele foi para prender os crentes, que era a família. Todos os judeus são uma família só, uma nação só. Ele foi fazer aquilo que achava que era certo. Só que no caminho, Jesus, com resplendor de luz, apareceu. E Jesus falou para Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quando você busca lá na tua casa oprimir os seus familiares, você está perseguindo Jesus. Não, irmão Jorge, o meu marido ele bebe, ele é viciado na cachaça, por isso que eu brigo com ele. Não, Jesus não falou para você brigar com ele. Tem pessoas, tem esposa, só porque o marido dela ainda não é convertido e bebe, quer maltratar ele. Você está perseguindo Jesus. Que isso, tá? Você está indo contra a verdade. Porque o que a verdade fala é que o teu marido, teus filhos, teus familiares são presentes de Deus. São bênção para a sua vida. A sua casa pode muitas vezes, os teus familiares não estar praticando aquilo que você queria. Mas você tem que crer pela palavra que a tua família foi um presente de Deus. Quando Deus criou cada um de nós, a Bíblia diz, quando Deus fez o homem, disse que era bom. Tudo que ele fez. Se Deus fez o teu marido e viu que era bom, o teu marido é algo bom. A sua esposa é algo boa. Seus filhos. Então hoje você não pode ir contra eles. Você tem que cuidar deles. Você tem que continuar trazendo palavra para abençoar a sua família. A Bíblia é bem claro. Quando Saulo encontrou Jesus, Jesus falou para Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. O que significa isso? Vamos ler de novo isso aqui? Vamos ler isso aqui de novo? Versículo 5, diz assim, ele diz, quem é, Senhor? Ele disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. O que significa isso? As pessoas que trabalham na fazenda vai saber melhor, mas eu vou explicar para você. Pessoas que trabalham com animais, com gado, somente com gado, ele tem um ferro que é grilhões, é como se fosse uma lança. É um ferro comprido, lá na frente tem uma porta como se fosse uma lança. Aquilo ali, ele conduz o gado. Quanto mais o gado fazer força contra os grilhões, mais ele se fere, mais ele se machuca. Olha para mim aqui um pouquinho. Então, quanto mais você ir contra a verdade, você vai se ferir. Irmão, quanto mais eu e você ir contra a verdade, mais nós vamos nos machucar. E o que mais está acontecendo isso? O marido muitas vezes está brigado com a esposa, arruma outra mulher na rua. Está indo contra o quê? A verdade. Por quê? A verdade fala, mulher de um marido, marido de uma só mulher. Nós não podemos ir contra a verdade. A verdade diz que nós temos que cuidar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então quer dizer, eu e você temos que cuidar da nossa casa, da nossa família. Porque se eu e você ir contra a palavra, nós estamos indo contra a verdade. E indo contra a verdade, mais nós vamos nos ferir. Mais nós vamos nos sofrer. E o que mais está acontecendo hoje é família sofrendo. É esposa sofrendo pelo marido, marido sofrendo pela esposa, é filho sofrendo pelos pais porque não cuida. Irmão, não podemos ir contra a verdade. Nós temos que ir a favor da verdade. A verdade diz que a tua casa é uma bênção.
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Olha para aquilo que a palavra fala. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante sobre a vida dos teus filhos. Então não maltrata os teus filhos, acredite no que a palavra fala, vai a favor da verdade, para que você possa desfrutar do melhor dessa terra. Esse homem aqui achava que estava fazendo algo certo. Então você acha, esposa, que você está fazendo certo, não cuidando do teu marido, não lavando mais a roupa dele, xingando ele, maltratando ele, só porque ele fez alguma coisa errada contra você? Ah, eu estou agindo dessa maneira, eu aprendi assim. Não, você tem que fazer conforme a palavra fala. Amar o seu marido amar a sua esposa. Não importa o que eles fez contra você, importa como você cuida deles. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede do rubi. Esses dias eu trouxe essa palavra. Essa palavra mulher quer dizer toda a igreja. Tanto o marido, tanto os filhos, tanto a esposa. Nós somos virtuosos. Amém? O nosso valor vale muito mais do que o rubi. Você tem que cuidar da sua família como uma pedra preciosa. Saulo não estava cuidando da família dele como pedra preciosa. Ele estava pegando lá a autoridade para aprender. E muitas vezes nós temos prendido nosso próprio familiar. Nós temos jogado praga no nosso próprio familiar. Não. Ora pelo seu familiar. Solta a palavra para o seu marido, para a sua esposa. Irmão, fala mesmo, não, marido, você é um presente de Deus na minha vida. Ah, irmão Jorge, não tem como falar isso, porque ele é muito ignorante. Vai falando, irmão. Vai falando. Solta a palavra. A palavra que sair da boca sua não voltará vazia. Porque o Deus Todo-Poderoso habita em você. Foi Ele que falou: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviei. Se Deus está dentro de você, então quando você soltar a palavra de fé, é o próprio Deus que está falando. Então você tem que falar: não, meu marido, você é uma bênção, é um presente de Deus para a minha vida. Não, meu filho, você nasceu para ser poderoso aqui na terra. Não, você nasceu para ser bem-sucedido. Pode ficar tranquilo, a tua mãe e teu pai vai orar por você. Esse mal que estava sobre a sua vida vai cair por terra. Satanás não vai mais poder prender você. Então você tem que falar palavras boas para a sua família. Você não pode trazer palavras que prendem os seus familiares, mas você tem que trazer palavra que liberta. A única palavra que liberta é a palavra do amor, é a palavra da palavra de Deus. É ela que vai libertar a sua família. Então é ela que você tem que trazer e falar com os seus familiares. Palavras boas. Meu coração ferve com palavras boas. Está lá no Salmos 45. Você tem que deixar essas palavras boas que Deus tem te ensinado ferver o teu coração e depois soltar com a sua boca essas palavras. Soltar mesmo a palavra de Deus na tua casa. Não, meu marido, você é um presente de Deus. Jesus disse que você vale mais do que rubi para mim. Então você tem que agir. O marido também. Cuidar da esposa como uma pedra preciosa. Como é que nós fazemos com a pedra preciosa, igreja? Deixamos largada aí, jogado? O que nós fazemos com a pedra preciosa? Se você tem uma pedra grandona de rubi, grandona, vale bilhões, o que você faz com ela? Vai cuidar dela, você vai botar no cofre, vai contratar segurança para ficar lá tomando conta, não deixar ninguém tocar nela, roubar. Então quer dizer, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, é uma pedra preciosa. Você não pode deixar que Satanás roube de você. E o que mais você está acontecendo hoje na igreja é separação. Olha só Satanás levando o teu marido, levando a tua esposa. O que mais está acontecendo, filho de crente indo para o tráfico. É mentira ou verdade? Pessoas que é da igreja, os filhos estão lá no tráfico. Por quê? Porque Satanás está roubando a pedra preciosa que é sua, mas você não cuidou. Você não zelou pela pedra preciosa que Deus te deu. Zela pela pedra preciosa que Jesus te deu. Ali, esse homem aqui foi lá buscar carta para prender os próprios familiares dele.
Mas só que Jesus apareceu e abriu os olhos dele. Abriu os olhos de Saulo e ele mudou o intento dele. Depois desse episódio, ele se transformou num grande homem de Deus. Agora ele passou a levar a multidão para a libertação. Deus quer que nossos olhos se abram. Deus ele quer que nós olhemos para a nossa casa, para a nossa família, irmão, com os olhos dele, olhar conforme a palavra, para que eu e você possa levar a nossa família a viver uma vida livre dos vícios, livre da doença, livre do mal. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Pega essa palavra aqui e coloca no seu coração. Duro é para ti recalcitrar contra os vilões. Não vai contra a verdade. Vai a favor conforme a palavra fala. E a verdade fala que a sua casa é uma bênção. A palavra fala, a verdade fala que o seu marido é um presente de Deus. A sua esposa é mulher virtuosa. Quem o achará? Você achou a sua mulher. Então ela é preciosa para você. Vale mais do que o rubi. Cuida dos seus filhos, como a palavra ensina. Porque são herança do Senhor. Herança bendita do Senhor. Trata os seus filhos conforme a palavra. Solta a palavra que liberta o teu filho. Nunca prenda o teu filho em nada. Tira nada do teu coração, dos teus familiares. Não fica magoado com ninguém. Guarda o teu coração. Para quê? Para que você possa desfrutar do melhor dessa terra. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero orar aqui para lá. Isso, eu quero orar. Meu coração está queimando para orar pela nossa casa. Eu quero também que você se levanta, fica de pé. Isso. Vamos orar pela nossa família. Deus falou conosco nessa manhã, igreja. Nada pode impedir mais de nós viver, desfrutar disso. De vida e vida com abundância. Isso. Glória a Deus. Deus está aqui, igreja. Maravilhoso Deus. Querido Pai, que lindo nós ouvir aqui a sua palavra, Jesus. E nós nos colocamos agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, para, meu Deus, orar pela nossa casa, Jesus. Nós aprendemos aqui que Saulo, meu Pai, ele recebeu carta para ir para Damasco, para levar, meu Deus, à prisão, meu Deus, os próprios familiares dele. Porque aqueles que ele estava prendendo eram o próprio judeu, que era a família dele, Jesus. Meu Deus, nós não queremos agir dessa maneira. Pai, nós não queremos prender o nosso familiar. Ou igreja, talvez você estava prendendo o seu familiar. Fala com Deus agora. Fala com Deus, meu Deus, eu não quero mais prender o meu marido. Eu não quero mais prender a minha esposa. Pai, eu estou perdoando agora o meu marido, eu estou perdoando agora a minha esposa. Pai, eu estou perdoando agora aquele parente, meu Pai, que fez algo contra mim. Ô igreja, é momento de você libertar os teus familiares. Deus, Ele quer que você ore de uma maneira certa. A palavra de Deus diz, igreja, que quando Saulo foi para o caminho de Damasco, quando ele foi fazer aquilo que estava no coração dele, achando que estava fazendo certo, Deus apareceu naquele caminho. Deus apareceu para você agora nessa manhã. Deus abriu os teus olhos assim como abriu os olhos de Saulo. Deus, Ele mostrou para você que a sua família, igreja, é um presente. A sua casa é um presente dele para você. Deus te presenteou com o teu marido. Deus te presenteou com a sua esposa, com os seus filhos. Você não pode prender mais os seus familiares. Fala para Deus, Pai, eu entendi agora nesse momento. Meu Deus, os meus olhos foram abertos. E meu Deus, eu quero sim liberar, meu Pai, toda a minha casa. Eu quero que todos os meus familiares também sejam libertados. Ô igreja, está escrito na palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deus, Ele salvou a tua casa.
casa. Deus já salvou a tua família pela palavra, igreja. Assume agora que a sua casa foi salva. Assume agora de todo o seu coração. E isso, querido Deus, nós pedimos o Senhor, Deus amado, meu Deus, que o Senhor venha estender a mão do Senhor, Pai, sobre nosso casamento. Estenda a tua mão sobre nossa família. Olha agora, meu Pai, para o familiar dessa pessoa, Pai, esse casamento que estava preso, meu Pai, na briga, Pai, era essa família que estava presa, meu Pai, no adultério, nos vícios. Meu Deus, eu vou usar o poder do Senhor agora para quebrar, meu Pai, todo o mal que estava sobre essa casa. E eu me levanto agora, espírito maldito. Era você que estava levando esse familiar para a prisão. Demônio que estava prendendo essa pessoa na cachaça, no vício do cigarro, no vício da maconha. Eu quebro a tua obra agora, demônio. Solta o familiar dessa pessoa, solta esse marido, solta essa esposa, solta essa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito na palavra do nosso Deus que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Demônio, você não pode mais atingir a nossa casa. Demônio, você não pode mais atingir o nosso familiar. Nós quebramos a tua obra. Eu determino agora, solte essa família, demônio, solte esse casamento, solte esse marido, solte essa esposa, solte esse filho, solte essa filha. Eu determino todo o mal que estava sobre essa casa, todo o mal que estava sobre essa família. Eu determino todo o mal, saia em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão para o alto, igreja. Oh, igreja, começa a confessar com a sua boca nesse momento. Ah, maravilhoso Deus, eu entendi a tua palavra. Eu não quero ir mais contra os grilhões, Deus amado. Pai, o Senhor disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para te recalcitrar contra os grilhões. Meu Deus, eu não quero ir contra a verdade. Pai, eu quero ir a favor da verdade. E a verdade do Senhor declara, Pai, que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa. Eu creio, Deus amado, que o Senhor tem cobrido, meu Pai, a minha casa com as tuas penas. E debaixo das tuas asas, meu Pai, a minha família está segura. E isso, igreja, confessa com a sua boca. Fala agora de todo o teu coração. O meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, os meus filhos são presentes de Deus para a minha vida. Eu declaro agora que meu filho está liberto desse vício, liberto de todo mal. E isso, igreja, há um poder sobre a sua vida. Deus colocou o poder dele sobre a sua vida. Oh, igreja, de todo o seu coração, de toda a sua alma, repita assim com o irmão Jorge: meu Deus, eu creio de todo o meu coração que a partir de hoje toda a minha casa está livre, está abençoada, porque eu creio no meu coração que o Senhor já abençoou toda a minha família. Em nome de Jesus. Aplauda ele, igreja, que ele merece. Aplauda ele, que ele merece. Oh, glória a Deus.